Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Podcast. Este programa, que eu já falei algumas vezes isso, mas está se tornando cada vez mais verdade, é uma grande desculpa que eu tenho para convencer amigos meus a voltar a falar comigo. Basicamente é uma grandíssima desculpa para eu revisitar cada um dos meus amigos. Então, assim, se vocês forem ver, é só um grande bate-papo e eu espero muito que vocês gostem. Hoje não é diferente, mais um grande amigo meu. E antes da gente começar o papo, Iago, você pede toda vez isso, cara chato, é normal, gente, estamos no YouTube, tá? Então, deixa seu like. Eu gosto de assistir o vídeo inteiro, que eu sou criterioso. Não é, você vai acabar esquecendo, deixa agora no começo, tá bom? Deixa o like agora no começo. Também, sentiu que teve algum conteúdo que a gente conversou aqui que pode ser interessante para alguém, compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo, avisa onde está esse conteúdo ao longo do vídeo. É sempre muito legal que as pessoas que possam aproveitar o conteúdo, de fato, aproveitem. Fez a curtida? Comentou? Por favor, também comente aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Por fim, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal, porque o YouTube, obviamente, não vai notificar o canal ainda iniciante. Então, assim, você precisa se inscrever e precisa ativar o sininho para que ele apareça na tela. Eu sempre pareço um idiota fazendo isso, mas nessa parte aqui de cima de vocês, aqui, vocês vão aparecer um sininho com a notificação de que chegou vídeo novo toda segunda e toda quinta-feira. E agora a gente sim vai para o papo. Primeiro, meu amigo, queria te agradecer a presença, queria te agradecer o aceite do convite. De coração, é muito bom poder voltar a falar com os amigos de longa data que a gente não tem tempo para falar, né? Apesar de alguns convites de Caio para eu ir para Minas, né, para BH especificamente, né? Eu acabei não ainda realizando esse aceite do convite, né? Porque ele não realizou o meu, então assim, a gente fica nessa. Um para um. Mas, cara, muito obrigado pelo aceite do convite. E começando o podcast da maneira já tradicional. Meu amigo, para além do futebol, para além da FCA, para além dos estudos, me conte quem é você. Iago, tudo bem? Primeiro agradeço o convite e eu aceitei mais rápido que o Caio, para ficar registrado isso. E agradeço o convite, vai ser um prazer a gente bater esse papo. Rapaz, estou tentando descobrir quem sou eu ainda, né? Eu acho que é uma eterna descoberta. Já achei que eu fosse alguns e descobri que não sou nenhum, né? Nesses anos aí, poucos anos ou muitos anos de vida, depende de como a gente olhar. Mas eu sou alguém apaixonado pela vida, que gosta de viver, que gosta de fazer as coisas que ama, que gosta de estar perto de pessoas, conviver com pessoas, enfim. Alguém que está aprendendo um pouquinho aí nessa vida. Amigo, pegando um gancho na tua resposta, você falou que foi vários, né? Então, a primeira questão que fica é, na tua infância, quem foi você? Alguém extremamente brincalhão, alguém que gostava muito de brincar, correr, se divertir, que tive uma educação muito boa, os meus pais sempre muito próximos, muito presentes, então sempre estiveram comigo, eu sempre fui muito família, né? Então a gente, por parte de mãe, a gente tinha uma chácara, onde muitas das minhas memórias são nessa chácara ou no clube, um clube recreativo que tinha na minha cidade natal, Campinas, onde muitas das férias a gente passava lá, brincava, enfim. Esse foi um pouquinho da minha infância. E nessa linha, você já era um menino que era apaixonado pelo esporte? Ou você só brincava nessa época, você só buscava se divertir? Como que foi essa relação inicial com o esporte? As minhas primeiras lembranças são com o esporte, então não sei te falar se em algum momento eu não fui apaixonado por isso, né? É engraçado porque eu não venho de família de esportistas, eu não venho, por mais que meu pai sempre foi alguém que fez muita atividade física, meu pai andava de moto, jogava bola, enfim, mas tudo de maneira amadora, né? Nunca profissional, não tenho avós, nem nada que estivesse no âmbito esportivo, mas eu acho que por eu crescer nesse ambiente, principalmente do clube,
onde tinham muitos campos, muitas quadras, muito espaço, e os meus amigos adoravam jogar bola. Talvez tenha sido aí, talvez antes, não sei. Eu lembro que, por exemplo, eu entrei no clube, podia começar com 5 anos, eu comecei com 4 anos e meio, porque eu queria de qualquer maneira jogar, enfim. Então, realmente não sei de onde despertou isso, mas com certeza aflorou na minha infância, principalmente no clube recreativo, onde eu passei a maior parte da minha primeira infância ali. E nessa linha, está falando um cara que você já sabe como sou com competição, né? Então, assim, não é nenhuma surpresa, né? Eu viro um demônio, basicamente. Você era um cara extremamente competitivo? Você era um cara competitivo? Ou você era um cara mais de grupo, aquele cara que estava ali com a equipe de maneira geral? É engraçado isso, porque quando eu era menor, na minha infância, eu era extremamente competitivo e perfeccionista, ao extremo. De não permitir... Eu lembro que, por exemplo, estamos em época de Copa do Mundo, né? Colar figurinha no álbum. Se eu colava errado, era de rasgar a página, porque eu não aceitava colar errado, não aceitava pintar errado. Eu era extremamente competitivo, chorava, não aceitava perder, lidava muito mal com a derrota. Em algum momento da minha adolescência, isso foi colocado para mim, talvez nem de maneira direta, mas em algum momento surgiu que isso para mim seria muito ruim, que não era bom, e eu fui para o outro lado, eu me tornei totalmente não competitivo, talvez por não querer sentir a dor da derrota, sentir aquele gosto amargo de perder. Tudo bem, vamos só competir e tudo mais. E eu acho que nos últimos anos eu tenho voltado a ter essa veia competitiva mais forte, que me fazia falta, mas hoje eu acho que de maneira mais equilibrada e racional depois do jogo, né? Depois que termina ali, eu acho que consigo administrar um pouco melhor isso. Me deu uma certa inveja que às vezes que fui treinador, eu demorava de 24 a 48 horas para restabelecer. Assim, tempo pouco, pô. Tá bom. 48 horas é um tempo aceitável ainda. Nossa senhora, assim, 48, não, mas 48 horas as pessoas não conseguiam falar comigo, assim, o negócio, não é que tipo assim, nossa, eu tava chateado com a derrota, não, a pessoa não falava comigo, eu sempre fui um cara nessa linha, competitivo demais, e sempre puxei essa linha da competição, assim, eu não consegui ter essa visão do, putz, isso daqui tá me fazendo mal, preciso remodelar a estratégia, digamos assim. Eu sempre tive a visão do competitivo e sem parar. Eu nem digo que eu tive essa visão, eu digo que de alguma maneira, pelo ambiente, isso foi me posto e na hora que eu percebi eu já estava assim, não foi algo que foi, não, tô muito competitivo. Eu acho que foi em algum momento, que eu não sei dizer quando, mas eu me lembro muito perfeccionista, muito competitivo, e eu me peguei em alguns momentos me vendo passivo diante de uma derrota, né? E isso é realmente muito preocupante, muito ruim. Mas eu vi também e entendi que muitas vezes não era uma passividade, era uma maneira talvez de esconder a dor de perder, o incômodo por fracassar, ou o incômodo por qualquer insucesso, e aí às vezes a gente, não, tudo bem. E aí a partir desse momento que eu entendi isso, eu voltei a ser mais competitivo e deixar com que isso se aflorasse de uma maneira maior. E ainda pegando um gancho na tua fala, uma questão sempre me chamou a atenção te conhecendo, né? Você sempre foi um cara muito bom de resenha, muito bom de grupo, sempre foi um cara muito sociável, muito legal de conviver, né? Você adquiriu essa habilidade de comunicação desde a infância ou foi algo que depois que você baixou essa veia competitiva, as coisas começaram a caminhar um pouco mais para essa linha? É engraçado você falar isso porque eu não me vejo assim. Em determinado momento eu até achei que eu pudesse ter essa qualidade, mas cada vez mais eu vejo que por talvez muito tempo eu achar que eu tivesse essa qualidade, eu deixei de desenvolver coisas importantes.
Então eu me considero uma pessoa sociável, mas eu não me considero uma pessoa de uma resenha boa, de uma situação de uma oratória muito boa. Então eu acho que por muito tempo eu achei que eu fosse, e os últimos anos meus, principalmente de prática, têm me mostrado que talvez que eu não seja bom, ou que eu pudesse ser bom e por achar que era bom, deixei de desenvolver coisas importantes, né? E estou buscando desenvolver agora, buscando melhorar essa questão que eu acho primordial, e isso eu acho que é por diversos fatores, não consigo atribuir a um fator único, né? Mas, por exemplo, minha mãe fala demais, minha mãe é extremamente sociável, minha mãe é uma energia, uma alegria e interage com todo mundo. Meu pai sempre gostou também de estar em churrasco, estar falando com todo mundo. Então, assim, o ambiente que eu cresci foi um ambiente onde de muita festa, de muita alegria, de muita interação. No clube, imagina, a gente ficava sozinho por 8, 9, 10 horas. Ou você interagia ou você era excluído, né? Então, é algo que acabou acontecendo de maneira natural, e eu nunca fui uma pessoa tímida, eu nunca fui uma pessoa introvertida, uma pessoa que tivesse dificuldade de falar. Então, acho que isso também faz parte da minha formação como ser humano, e não consigo atribuir a um fator, sabe, competição ou algo desse tipo. Porque esse é um ponto que eu acho importante, porque uma das coisas, por exemplo, que eu falei até com o Lucas, né? Você chegou a ver a conversa que eu tive com ele. Quando eu cheguei na graduação, eu sou um cara, de novo, extremamente competitivo, a ponto de olhar para todo mundo como adversário, primeiro do que como amigo. Eu olhava todo mundo como um competidor da mesma vaga que eu poderia vir a ter. Basicamente foi isso. E eu olhava as pessoas e tinha, meio sem saber o que era o nome, mas meio fazendo um benchmark das pessoas. Uhum. Então, por exemplo, o Lucas, a postura dele confiante, que ele sempre teve, me chamava muita atenção. Eu falava, caramba, esse cara tem uma confiança que eu não tenho. Eu sou muito mais metódico, mas ele é muito mais confiante. Em alguns pontos que vai precisar da confiança e não de ser metódico, ele vai levar vantagem ou não. Você sempre me chamou a atenção por ser um cara muito comunicativo e de grupo. Então, esse ponto sempre me chamou a atenção. Outro cara que eu estou tentando trazer aqui também, fica outra bronca aí no ar também, Marquinhos, grande, Marcos Campos, né? Esse sim tem uma capacidade gigantesca de socialização. Não, como diria, Lica congela. Vou deixar essa parte aí. Fica também um abraço para a Lica também, que já veio aqui também. E eu acho importante ter uma certa capacidade de olhar para o lado. E a gente tinha um pouco isso ali com um grupo muito diferente, mas muito completo, né, naqueles anos de FCA. E você era um cara que eu admirava muito justamente por conta disso. Assim, início, meio, de novo, minha cabeça ela vai para o lado da competição, faz parte. Mas depois, quando a gente começou a ter uma amizade um pouco mais próxima, era admirável. Então, você era uma pessoa, pelo menos que eu, Iago, aí uma questão pessoal, mas acredito que todos ali no grupo também, gostava muito de conversar contigo, de estar ali do lado, porque, de fato, você é uma pessoa muito legal de conviver e também se comunica muito bem, pelo menos nesse 1 para 1, uhum. Né, que às vezes eu falo que é muito diferente do pessoal que faz, por exemplo, palestra, alguma coisa do tipo, que a comunicação é para uma Sim. galera. Né? Então, assim, para esse 1 para 1, a tua comunicação sempre foi muito boa, e eu sempre admirei. Então, fica aqui a rasgação de seda aqui, desgraçado, aqui logo no início, mas é um ponto que eu acho importante. E nessa linha, você estava ali no clube, você jogava, você criou aquele sonho de criança/adolescente de se tornar um jogador de futebol ou não chegou a ter esse sonho? Eu sempre tive esse sonho, né? Na verdade, eu não consegui imaginar nada fora desse sonho. Mas esse sonho tinha muito mais de sonho do que de realidade, né? Então eu gostava, eu me incomodava quando alguns amigos conseguiam já ir para outros clubes e conseguir galgar uma ascensão, e eu ainda não estava conseguindo. Mas se tinha uma coisa que eu não gostava de fazer, e com certeza isso foi primordial, além do aspecto técnico, eu nunca gostei de treinar. Treinar nunca foi minha paixão.
eu tinha uma capacidade, uma biotipia física, né? Algo assim, que não era privilegiado. E por si só eu não era alguém que tinha paixão pelo treino. Eu gostava de treinar, mas eu não gostava da parte física, aquela necessidade de superação física. Eu podia passar jogando 10 horas de futebol, sem problema nenhum. Mas 1 hora de treinar, onde o lactato lá em cima, você não aguentando e você tendo que... Para mim aquilo lá era muito penoso. Acabava ali, eu saía e ia jogar bola, mesmo cansado, não tem problema, mas porque era o prazer de estar jogando bola e não o prazer pelo treino, né? Claro que não foi só isso que fez com que eu não fosse jogador de futebol, mas principalmente vendo a prática hoje, eu vejo que muitas pessoas que têm isso de competir, de ser aguerrido pela vontade de ser, se sobressai até às vezes em pessoas que têm uma qualidade um pouco maior, mas não tem essa paixão pelo treino, a paixão pelo processo de treino dentro da profissão de jogador de futebol, né? Vou pegar de novo um gancho na tua resposta que eu acho interessante. Hoje você como treinador, como que você se avalia? Você se entende mais do que aquele menino que estava tentando ser jogador de futebol? Você consegue ter essa auto-reflexão? Com certeza, eu não acho que em nenhum momento, eu não me engano falando que, por exemplo, eu machuquei o joelho com 15 anos, eu não falo que foi isso que faria com que eu fosse jogador de futebol, não me engano, pelo contrário, eu agradeço, porque a minha teimosia ia ser grande, né? Então eu ia insistir e com certeza outras oportunidades que eu tive em decorrência de não seguir uma carreira de atleta e talvez não aparecessem, fora assim, o que isso me ensinou como pessoa, que é o grande ponto, né? Eu era insuportável. Se eu fosse jogador de futebol, isso seria insuportável. Hoje eu não julgo um segundo o Neymar. O Neymar é 9'2", eu sou 9'2". Uhum. Imagina, ele tem pelo menos aí já 14 anos de carreira, pelo menos, com 16 anos ele já começou a despontar. Sim. Meu Deus do céu. Estava no profissional já, estreando no profissional. Meu Deus do céu, não quero nem pensar o que eu faria no lugar dele. É verdade, só que isso me trouxe uma maturidade que hoje eu consigo olhar e falar, não, isso para mim, como pessoa, não seria bom. Mas hoje eu já consigo ter a maturidade, então se vier o sucesso do Neymar, tá bom. Amigo, assim, você me lembrou uma boa, porque eu não lembrava que ano que era o Neymar. O Neymar, eu também sou 9'2", apesar dessa lataria já ter andado muito tempo seu óleo, né? Então dá a impressão de não ser 9'2", mas eu sou. E é um cenário que é difícil imaginar, né? Se colocar na pele do menino. Porque, assim, é completamente fora da realidade a situação. Assim, é absurdamente fora da realidade. Então, não teria como fazer qualquer tipo de previsão. Não só porque ele teve um mundo ofertado para ele a partir dos 16 anos de idade. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vi o Neymar jogar. Eu fui em jogo, assim, esses jogos de final de ano, ele com 13, 14. Do tipo assim, olha, tem um menino que é a nova promessa aqui de Santos, blá, blá, blá. E ele entrou para jogar no time do Denilson. Umas coisas assim. Cara, você tem 13 anos de idade. Tuas férias de final de ano. Você não está reunindo para jogar bola com seus amigos. Você está do lado do Denilson, do Ronaldo, do Ronaldinho. Caralho, bicho. E você falou assim, né? O que foi ofertado para ele. Eu penso também no oposto, o que foi privado dele, né? Exato. Enquanto todos nós aí tivemos uma adolescência, enfim, ele não teve. Então, eu não paro um segundo para julgar as atitudes, enfim, eu posso concordar ou não concordar dentro de um viés, mas eu não julgo porque, tá, ele tem muita coisa, mas foi tirada muita coisa dele também, em termos de crescimento mesmo, num período extremamente sensível que é a adolescência, enfim, é muito complexo. E é um ponto que a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba esquecendo que cada uma das pessoas que a gente vai ter ali no momento de prática, seja desde da escolinha até o alto rendimento, que tem esse sonho, né, do jogador, a gente vai esquecendo que esses caras estão se privando disso, né?
eles, para atingir o sonho deles e o sonho de todo mundo que está no entorno deles, e aí entra clube, família, sociedade e afins, esse cara está se privando. Então, a gente tem uma discussão do Neymar, da famosa discussão desde os 16 anos de idade, tipo, ele vai ser o melhor do mundo, quando que ele vai? Alguém conversou com ele sobre isso? Porque a tua expectativa da mídia é a expectativa do treinador, é a expectativa do clube, é a expectativa da família, talvez. Alguém conversou com o menino se é a expectativa dele? E aí, não é conversar com o menino agora, 30 anos de idade, mas é com o menino desde os 16, porque já era colocada essa pressão desde lá. Não é agora que virou a chave e colocou pressão. Então, assim, esse ponto é um ponto muito sensível de entender esse processo e entender principalmente a questão psicológica, né? Porque daqui a pouco, obviamente, a gente está passando isso de maneira geral, a gente cobra muito mentalmente deles, né? De todos, né? Deles e delas agora também, agora com a categoria de base feminina começando a ter umas raizinhas fincadas. Mas se cobra muito a ponto que falta essa parte de saúde mental mesmo, de fato, de se preocupar. E esse ponto o Neymar está passando, o Vinícius Júnior daqui a pouco passa, talvez por ser a fase de transição do Neymar para o final de carreira, o Vinícius demore um pouquinho mais a passar, né? A cobrança do melhor do mundo. Mas mesmo assim, daqui a pouco vem dele, vem do Rodrigo, vem do Endrick, vem de todo mundo e de novo, a gente vai gerando gerações que vão sofrendo uma pressão absurda por uma série de coisas que eles não controlam, de fato, né? Não tem como controlar. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Essa reflexão sua do treino, assim, eu acho ela muito boa. Porque a gente, no mundo esportivo, pelo menos eu tenho a sensação, e tive muito menos vivência, acabei indo para o mundo acadêmico, né? Tive menos vivência de campo, me dá a mesma sensação de que a pessoa meio voltada para essa competitividade, ela leva uma vantagem por não ter esse limite bem estabelecido. Assim, ele pisa para fora do limite, beleza, e vai indo. E aí ele vai caminhando. Então, acho essa reflexão que você fez muito interessante também nesse sentido. De esse cara também ter uma vantagem, digamos assim, em alguns momentos, em algumas situações. E nessa linha, você falou que, poxa, eu iria insistir muito se não fosse a lesão, ou se não fosse aquele momento ali com 15 anos de idade, eu iria insistir cada vez mais. Como que foi essa virada de chave para você ir para a FCA? Porque eu imagino que se você era assim, o período da desistência para ir para o mundo acadêmico tenha sido conturbado, não tenha sido mil maravilhas. Como que foi isso na tua cabeça? Na verdade, isso foi um período de quase 2 anos, né? Porque eu não opero logo após a minha lesão, foram 15 anos atrás, então a tecnologia não estava avançada a tal ponto, e eu chego no médico, um médico muito conceituado, e ele fala assim, não, eu não vou te operar. Como assim, doutor? Não vou te operar porque existe uma chance, sei lá, uma em 100 mil de o processo de LCA, né, de ligamento cruzado anterior, precisar colocar pino, e um desses pinos, de alguma maneira, atacar, atingir a placa de crescimento. E aí essa perna não cresce mais. A partir do momento que você atinge essa placa, essa perna não cresce, você precisa crescer, e você vai crescer, e aí você teria uma perna maior que a outra. Só que a chance de você ter machucado da maneira como você machucou, o movimento que você fez e jogando futsal era de 1 em 1 milhão. Então eu não vou jogar com a sorte. Se você quiser operar, você pode operar, mas você procura outro médico. Isso para mim começou aí um processo de casca mesmo, né? É uma porrada atrás da outra que você vai amadurecendo e você chora, você se desespera, seu sonho que tá ali. E a cada 3 meses, 4 meses, 6 meses, não me lembro, eu fazia um raio-x para ver se a placa tinha crescido. E com uma declaração do médico dessa, como que você opera? Não vai. Ele falou, se fosse meu filho, eu preferia ver chorando. O meu filho eu não operaria. Então, não tem nem o que falar, né? A cada 6 meses eu fazia o exame, não estava bom, não estava pronto, eu vou operar com 16 anos e meio, né? Eu opero em junho
Isso eu já no terceiro ano, festa aquelas viagens de final de ano de terceiro ano, vestibular no final do ano e aquela incerteza gigantesca do que ia acontecer, né? Eu nunca sofri uma pressão familiar por uma coisa ou não, mas assim, minha mãe sempre esperava que eu entrasse numa universidade, e ela trabalha há 20 e poucos anos na Unicamp. Eu estudei no começo da minha infância na Unicamp, nas escolas que tem para os funcionários lá, e ela tinha esse sonho, enfim. E chega um momento onde eu preciso fazer o vestibular, como qualquer adolescente, né, que tem isso. Só que eu vou para um final de ano onde eu vou para a viagem em Porto Seguro já operado, com aquelas proteções no joelho, imagina, com 5 meses de cirurgia, ainda tendo um risco de, por exemplo, caso não tome cuidado, não tinha, o processo não tinha sido finalizado. Volto, faço o vestibular e presto primeiro educação física, não passo por minha educação física, né, porque a minha ideia era que eu fizesse educação física noturno em Campinas e arrumasse um clube para jogar durante o dia, né, ainda alimentando aquele sonho. Começo do ano eu passo em ciência do esporte, não passo em educação física, só que o que acontece? Toda essa pressão interna, muito mais do que externa, né, de vou ser jogador, não vou ser jogador, vou voltar a jogar, não vou voltar a jogar, vou estudar na Unicamp, não consegui, vou ter que ir para Limeira. Tudo isso se desencadeia num quadro de pânico logo no início da faculdade. Então eu tinha, por exemplo, dificuldade de entrar em ônibus. Então como que você vai ser jogador de futebol se não consegue entrar em ônibus? Então, assim, eu passei por um momento do fim de 2009 até mais ou menos o meio de 2010 ou fim de 2010, que a minha preocupação já não era mais jogar futebol. A minha preocupação era, entre aspas, sobreviver. Eu não conseguia ter uma vida social, eu não conseguia sair de casa muitas vezes. Então, a própria vida falou, opa, vem aqui, jogador de futebol você não vai ser, não. Então, assim, não, foi uma decisão que em nenhum momento eu tomei a decisão. A decisão ela foi surgindo, acontecendo, por decorrência de todas essas coisas, né? Foram muitos fatores aí que em nenhum momento eu consegui voltar. E aí precisaria de uma dedicação muito grande física, dando treino, que já não era uma paixão minha. E dentro de toda a situação, não, preciso ficar bem da cabeça primeiro, preciso estar bem da cabeça, as coisas foram acontecendo. Na hora que eu vi, eu já estava no meio acadêmico, isso do futebol já tinha passado, e eu falei, não, eu vou entrar no futebol por outra porta. Então não atribuo uma coisa, não acredito em coincidências daquela maneira simplista, sabe, de coincidência, uma aleatoriedade do nada. Não acredito, mas eu acredito em pontos chaves, em pontos de inflexão, em pontos ali que as coisas surgem, e com certeza esse foi um ponto importante que me mudou, principalmente pessoalmente, mas direcionou minha vida profissional para outro caminho. Porque às vezes a gente acaba, ainda pensando na questão do atleta, né? A gente acaba pensando muito, principalmente quando a gente vai fazer estudos ou vai analisar, a gente sempre pensa no viés do que de fato faz o atleta chegar lá, né? Então a gente pensa sempre naquele processo de como a gente vai otimizar as coisas, e aí obviamente se a gente pega a linha de sucesso das coisas e vai elevando elas como um padrão. E muitas vezes a gente esquece que a gente conta só uma parte da história, né? Que tem uma série de outras pessoas que estão ali ao longo do processo que a gente não está ouvindo. Uhum. E aí não é responsabilidade dos clubes de maneira geral, mas a sociedade inteira. A gente faz isso desde o cara que não entra no vestibular, do cara que não consegue, do cara que não vai para outras etapas da vida. Uhum. A gente acaba esquecendo de ouvir também essa pessoa, porque de fato é uma situação e uma transição muito foda, porque, por exemplo, eu não sei você, mas eu não tinha sonho de ser educador físico ou cientista do esporte, saca? Eu não tinha essa perspectiva de vida. Eu fui ter, obviamente, o sonho de mexer com o futebol, de estar com o futebol, de ser treinador,
E aí, beleza, falei, pô, o que eu preciso para chegar ali? Falei, pô, eu preciso do curso dado que eu não sou jogador. A gente sempre passou grande parte da infância vendo os jogadores, ex-jogadores virarem treinador, e aí você tinha ou a perspectiva da educação física ou de ser jogador. Obviamente, no meu caso, eu não tive nem escolha inicial, entendeu? Foi só uma questão só óbvia de virar um estudioso da educação física, porque jogador você já presenciou, raras vezes, mas já presenciou, né? Então, assim, obviamente, se você se avaliou assim, quando você me avaliou, fudeu, né? Acabamos a amizade nesse momento, porque ao se avaliar, você era titular da minha equipe. Você se avaliou assim, eu que não jogava um Katsu, pô, fudeu a amizade, né? Então, eu acho que sempre tem esse ponto que a gente esquece, né? De entender todos os lados que estão ali, justamente porque tem uma galera que sai, e sai, assim, óbvio, não é no sentido negativo, mas assim, sai algumas vezes sem um amparo, né? Você relatou desde o começo que você tinha uma base familiar muito legal que estava te apoiando, mas tem uma caralhada de moleque ou de menina que vão sair da base e não vão ter para onde se escorar, né? Então, assim, é um ponto que fica de preocupação e é um ponto necessário, talvez, até para quem estude, para quem pense futebol ao longo da vida, também pensar em atividades, projetos que sejam voltados também para esse público, não só para entender a linha de sucesso, que é o que a gente geralmente estuda, mas para entender também o que a gente pode fazer para depois da linha de sucesso, né? Assim, quem passou e quem não passou, e os outros 99 que não passaram, os 100, faz o que com esses caras? Então, assim, e os amigos do Neymar que não foram para frente? Né? Os amigos do Neymar que estavam ali para estourar junto com ele e faltou. E aí, como é que você faz? Como é que você trata a cabeça desses caras? E, amigo, você chega na FCA no mesmo ano que eu, a gente foi colega de turno. Naquele ambiente onde a gente colocava saquinho de supermercado no pé para atravessar a chuva, porque era um puro barro e a gente basicamente ou teria que trocar um tênis por semana ou a gente tinha que fazer aquilo. Aquele ambiente te motivou, te assustou? Quais eram as suas expectativas com aquele mundo quando você chega na FCA? Que você relatou que você tinha uma vivência de Unicamp e Barão, né? Então, assim, imagino que você tinha visto toda aquela estrutura da Unicamp e Barão e aí você pisa o pé em Limeira. Qual que foi a sensação? Igual eu comentei com você, esse período eu era só um sobrevivente, então para mim eu queria que terminasse a aula e eu pudesse ir para casa. Eu não tinha preocupação nenhuma, igual eu falei, eu queria ter a capacidade de estar ali, que eu conseguisse chegar em casa e conseguisse estar bem no outro dia para ir para a aula. Então foi um período assim que mentalmente eu estava muito focado em ficar bem, em lutar contra mim mesmo. E então essas coisas para mim foram irrelevantes, entendeu? Eu estar ali era uma vitória, independentemente do que estivesse acontecendo. Como eu não fui com expectativa nenhuma, porque meu primeiro objetivo não era estar ali, né? Aquilo foi em decorrência de eu não ser jogador, de eu não passar na Unicamp. Então ali, na verdade, para mim aquilo ali virou um jogo de sobrevivência. Falei assim, não, eu tenho que chegar na semana que vem, eu tenho que chegar no mês que vem, eu tenho que chegar daqui 6 meses. Não, eu tenho que terminar esse semestre. Só que isso foi muito positivo, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei dos estudos, nunca fui uma pessoa que me apaixonei e por ler, assim, eu sempre tive exemplos muito bons em casa, mas eu nunca gostei. Mas nesse momento, morando longe de casa, a minha maior companhia eram os livros. Então eu tive um processo de 6 meses, de um ano, de uma imersão em leitura que eu não tive em nenhum outro momento da minha vida. Eu tive um processo de imersão e aí também o ambiente, por questões do professor Alcides Scaglia, tá lá de maneira muito, com espaços muito vagos na agenda, fez com que eu me aproximasse e as coisas foram acontecendo. Então, em qualquer outra situação normal, eu teria ido em todo... Eu acho que eu fui em 1 ou 2 festas no primeiro semestre. Então, assim, por isso que eu falo, quem é você? Eu já fui vários, eu já fui aquele que ia
na adolescência ia para muitas festas, e aquele cara na faculdade que não saía do quarto, entendeu? Então, assim, só que isso foi fundamental. Esse período talvez tenha sido o período mais difícil da minha vida, mas ele foi fundamental para me formar como pessoa e como profissional, porque enquanto todo mundo estava aproveitando as festas, eu estava ali, e isso fez com que de alguma maneira eu tivesse outras oportunidades mais para frente, decorrentes desse primeiro contato, e que não porque eu era o mais inteligente, só porque eu cheguei primeiro, só por isso. Então falam que quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. A única coisa que eu fiz foi chegar primeiro, não tinha outros méritos além desse. Eu tô ficando velho, eu repito história, tá? Faz parte da vida. Assim, eu adoraria ter cabelos brancos, mas primeiro, para você ter um cabelo com qualquer coloração, é necessário você ter cabelo, né? E os meus estão indo embora. Então, assim, eu estou ficando repetitivo em algumas histórias, então quem já nos ouve aqui vai ouvir de novo? Provavelmente. Acontece. Que quando eu cheguei na FCA, eu não, assim, acho que eu não passei por 3 vagas na Unesp na primeira chamada, lá em Rio Claro. Uhum. E era óbvio, ia rodar a lista, na segunda provavelmente eu ia estar ali dentro. Uhum. Quando eu cheguei em Limeira, que tava aquele barrão todo, que não tinha lugar para estacionar, tava uma zona, aquele negócio, eu lembro de ter falado para meus pais assim, ó, é aqui que eu quero ficar. Eles falaram, pô, você é maluco. E aí, obviamente, eu não discordei deles, né? Eu sempre tive essa reflexão, falei, ok, vamos só ao motivo, só porque a conclusão para mim já tá de boa. Aí eles falaram assim, poxa, você é maluco porque não tem estrutura aqui, velho. O que você vai fazer aqui? Pô, você veio fazer educação física, não tem quadra aqui. O que você veio fazer aqui? Aí eu lembro de falar, olha, a minha grande questão é, só tem 2 anos. Então, assim, tem 120 pessoas, se tiver todo mundo, sendo que a pessoa mais velha que eu tem 1 ano a mais de experiência que eu. Então, assim, eu tranquilo passo, pessoal. Eu sou maluco, assim, eu sou o cara de ficar no laboratório de 6 da manhã à meia-noite. Assim, tem 120. Por número, não vai ter uma pessoa que vai fazer essas coisas malucas de cara. Uhum. Só precisa achar gente que tope fazer essas maluquices que eu faço. Uhum. Aí, os primeiros 6 meses, eu ainda fui trabalhar com a Joseli, num projeto que tinha, que é o Colmeia, né? Depois o Colmeia acabou aumentando o projeto, né? Teve mais professores envolvidos. Mas no começo, que era só Joseli, eu fui dar treino de futsal, os primeiros 6 meses. E depois disso, eu acabei indo para o laboratório com o Alcides. Quando o Alcides inaugura o LEP, a gente vai para lá. A gente foi os primeiros, acho que, a pisar ali mesmo, a gente, o Marquinhos, enfim, tem uma galera ali que pisou ali junto. Então, assim, na minha cabeça era de competição, tipo assim, poxa, aqui eu tenho menos. Se eu for para a Unesp, vai ter o pós-graduando, vai ter o doutorando, mestrando, o aluno mais velho do 4º ano, o aluno mais velho do 3º, o aluno mais velho do 2º e eu. Pô, nessa hierarquia, pô, eu tô fodido. Tem que ralar muito para vencer o cara que é doutorando agora, no primeiro ano. Na FCA tá mais tranquilo. Então eu fui muito mais focado por conta disso. Assim, eu fui com essa mentalidade. Nos primeiros 6 meses eu me estrepei, tranquilamente. A matéria de célula me colocou o pé assim tranquilamente no chão. Eu falei, calma, relaxa, amigo, você vai reprovar e vai voltar aqui mais 2 vezes, lindão. Tudo bem com você. E aí as coisas foram voltando mais ao normal. E nessa linha, amigo, quando que para você, ao longo desse período todo, você começou a sentir que não era mais, não era, que apenas é foda porque apenas é a palavra errada, mas não era somente pela sobrevivência. Quando você começou a não sair mais, a lidar bem com isso, a ponto de conseguir olhar para outros aspectos ali na graduação ou mais para frente? Isso também não tem um ponto assim que eu me lembro, um ponto chave, né? Foi acontecendo, foi através das aulas, aulas legais, aulas interessantes, alguns livros que eram recomendados, e aí, você vai ler o livro, você gosta disso, você fala, opa, aí tem coisa legal para estudar. E assim, eu nunca gostei de estudar, mas eu ganhei um concurso na escola, na 5ª, 6ª série, que era sobre Copa do Mundo.
a escola inteira fez a competição e eu ganhei a competição. Mas por quê? Porque era algo que eu gostava. Então, assim, dentro do processo de ensino, primeiro, eu sempre tive muita facilidade para aprender. Então, eu pegava as coisas rápido, mas eu aprendi o suficiente para passar de ano. Né? E depois começava a conversar e atrapalhar todos os outros alunos. Mas... Então, isso, assim, aconteceu de uma maneira natural. Vamos lá, eu não conseguia ter uma vida social muito grande, então eu tinha que ficar em casa. Eu tinha que estudar. Ou tinha que estudar, não, mas eu tinha aquela internet 4G, que era um pendrivezinho assim, horrível, então o que me sobravam eram os livros. Livros legais que me fizeram ler outros livros legais, que me fizeram ler outros livros legais, que me ajudaram a estar mais sociável, e assim as coisas foram acontecendo e não com um ponto direto, né? Algumas coisas na minha vida aconteceram que eu brinco que são os all-ins que eu dei, né? Mas nesse caso aí foi algo que foi mais natural do que abrupto. Nessa linha, o que te chamava a atenção na leitura? Assim, quais eram as temáticas? Você passou por várias temáticas? Era mais futebol mesmo? Como que era esse período de leitura para você? Quase não lia sobre futebol. Pessoas, gente, mente, gestão, pessoas. Eu gostava muito de ler livros do Augusto Cury, para mim me fizeram muito bem, independentemente de qualquer rótulo que a gente queira colocar, de autoajuda ou qualquer coisa do tipo, para mim não importa. Mas livros desses, livros sobre história, mas de pessoas, aquilo começou a me fascinar de certa maneira. E eram mais livros assim, livros de futebol eu comecei a ler mais para frente, no segundo, terceiro ano. Até porque o primeiro livro que eu li de futebol foi Mourinho, porque tantas vitórias. Só que eu nunca acabei aquele livro, nunca consegui acabar. Por quê? Eu comecei a ler aquele livro, só que ao mesmo tempo eu tinha aulas com professores que eram extremamente dentro de uma linha de treinamento, mas do atletismo, e aquilo para mim começou a me fazer mal. Porque quem que eu acredito, no livro ou aqui? Eu não tinha maturidade ainda para ler. Então, por exemplo, o Mourinho, porque tantas vitórias, eu li metade e parei. Não por não gostar, mas por não conseguir lidar com aquelas informações tão não contraditórias, mas tão concorrentes naquele momento. Sim. Porque a gente acaba, principalmente quem veio ali da FCA do nosso grupo ali, as ideias que o Alcides colocava a partir da pedagogia do jogo eram muito inovadoras para aquele grupo, né? Então, assim, era uma questão que a gente, 90% das vezes, a gente acabava do tipo, com quem que eu falo? Assim, com quem que eu vou lidar? Porque não tinha um grupo formado ainda, né? Hoje a gente já tem um pouco mais conceituado as coisas, já tem um avanço, 10 anos já, né? Entre uma coisa e outra, né? Então tem um avanço diário. Mas na época, putz, era um inferno. Eu lembro uma vez, nesse treino que eu passava para a Joseli, né, esse treino de futsal que eu tinha no projeto lá do Colmeia, eu lembro de uma turma mais nova, mas não, acho que não. Eu lembro de um colega nosso, eu não lembro quem que era, e se eu lembrar também, obviamente, não vou citar o nome agora, mas eu seriamente não lembro. Eu já trabalhava com o Alcides, já tinha começado a trabalhar com o Alcides e fiquei um ano com a Joseli. Os últimos 6 meses eu fiquei entre Alcides e Joseli, dividindo o trabalho. Ele passou uma vez na quadra, que tinha ali perto da FCA, e eu estava dando um treino analítico de futsal. E o cara foi falar para o Alcides. Eu, tipo assim, o Iago está dando treino analítico de futebol, como é que você deixa? Absurdo. Aí eu parei e falei, não, mas ele, assim, nem viu o que eu estava fazendo. Assim, não era um treino analítico pelo analítico, tinha um contexto ali, conhecimento do pessoal. E aí, nisso, eu lembro de começar, tipo assim, ter uma discussão do tipo, até onde a gente vai para defender essa ideia? A gente vai conseguir trocar uma ideia com o restante de que não defende? Então, assim, a gente vai conseguir trocar uma ideia com o Borim, que estava ali do lado, com o Milton, com o Luciano,
Estou falando dos primeiros professores da FCA, tá, gente? Só para pontuar historicamente, tá? Obviamente houveram outros na sequência, mas esses foram os dos primeiros meses ali que a gente teve de convivência da área de esporte. A gente vai conseguir trocar uma ideia, de fato? E aí foi um processo coletivo de construção, né? Tipo, o Alcides foi conversando com eles, a turma foi se entendendo ao longo do caminho, mas o começo era assim. E eu fiz um caminho diferente do teu nesse sentido. Eu desliguei a chave do conteúdo. Foi a época que eu comecei a sair de sala de aula. Eu fiz o processo pelo mesmo motivo de ficar angustiado dessas duas vertentes, mas o meu foi do tipo assim, não. E aí a minha cabeça de querer ser treinador, e já cansei de falar isso algumas vezes, né? Tipo, querer ser o melhor treinador da história. Eu falei, pô, o Mourinho tá mais perto. A minha cabeça foi tipo, desliga a chave daqui. Desliga, vai embora. Então, toda hora, somente acho que o segundo ano para frente, dificilmente você me via em sala de aula. Você me via tomando café ali com a Fernanda na cantina, trocando ideia com a Manaca. Eu sempre chamava um para sair, ia conversar e voltava. Pegava o conteúdo, tinha uma facilidade de aprendizado, depois morria o assunto. Mas eu fiz esse caminho inverso porque, de fato, o que você falou, eu não tinha me atentado a isso, mas é isso mesmo, gera um desconforto fodido. São linhas opostas quase, assim, de entendimento, né? E vai muito na raiz. E em relação ao Augusto Cury, só para deixar registrado, também sou um leitor dele e tem uma coletânea dele que até virou filme. Eu vou tentar deixar aqui o link. Vendedor de Sonhos. Isso. Que aí vira uma trilogia, né? Essa trilogia é fantástica. Assim, deixa o recomendado aqui a quem não tenha lido. Se eu não lembrar, gente, me pede no comentário, eu deixo o link do livro na Amazon, ou do documentário, do filme, acho que tem na Netflix, se não me falha a memória. Eu deixo aqui embaixo nos comentários, ou anexado aqui na descrição. Mas me lembrem, tá? Porque, obviamente, eu não vou lembrar no dia que eu subir o vídeo. Eu já falei que eu sou velho e careca, então assim, vocês me dão esse desconto. Mas nesse primeiro momento me lembrem aí, porque vale a pena já ter esse tempo aí para fazer essa leitura, que é muito boa. E nesse ponto de embate de ideias na sua mente, como que você foi construindo a sua própria ideia de futebol? Assim, seu próprio entendimento das coisas que você ia ter como profissional? Como que foi esse processo para você de estar nesse turbilhão e estar quase saindo para ser autônomo daquele ambiente, né? Sair daquele ambiente de graduação. Como que foi isso para você, essa transição? Eu acho que ela nunca foi clara e ela não termina até hoje. O treino que eu dou hoje não tem nada a ver com o treino que eu dava 10 anos atrás. Tem coisas que eu fazia lá que eu falo, não é possível. Eu estava brincando com um dos diretores aqui que me conhece desde a época da Ferroviária, ele fala assim, quem diria, hein? Porque hoje, dentro do Cruzeiro, uma das minhas responsabilidades é que eu sou auxiliar da equipe profissional e eu sou responsável pelo desenvolvimento individual dos jogadores, pelo projeto que o clube tem de desenvolvimento individual dos jogadores. Então tem coisas hoje que eu faço que há 10 anos eu abominava e falava que não servia para nada e que não era efetivo, e hoje eu vejo um ganho muito grande, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento individual de jogadores. Então, assim, isso foi se construindo, né? Claro que a prática, ela ajuda muito quando você tem a prática junto com a teoria. Então, ser treinador do futsal da engenharia ajudou com que eu colocasse algumas ideias. E algumas coisas que ali já começaram a se mostrar. Eu lembro que tinha um jogador que ele gostava de chutar bola no gol, de maneira analítica, no final do treino. E eu falava, não precisa, não é isso que você vai fazer. Naquela época, né, esse era o meu discurso, que não é isso que você vai fazer, você fazer gol. A gente já treinou aqui e é isso que você vai fazer. As primeiras vezes ele me ouviu, as outras ele insistiu, e por uma questão óbvia de gestão, não, pode fazer. E eu reparei que às vezes que ele fazia esse treino, ele tinha um aproveitamento maior no jogo. Então assim, será que isso realmente não melhora ele? Tá, mas que melhora que a gente está falando? Uma melhora técnica? Talvez não, mas uma melhora de confiança, uma melhora de autoestima, uma melhora de percepção, talvez isso seja positivo.
Então, assim, desde o início, a partir do momento que eu tive a prática junto com a teoria, isso toda hora vai se transformando, vai se melhorando. Eu trabalhei com um treinador, Leonardo, que ele fala assim: o que eu sou hoje como treinador é um pedaço de todos vocês. E é verdade. De todas as pessoas que a gente trabalhou, eu pego uma ideia, um treino, uma maneira de falar, uma maneira de abordar. Então, isso foi se construindo. Eu não tinha noção nenhuma do que era o futebol, ainda bem que eu não tinha noção. Porque senão, provavelmente, eu teria falado, não vai dar não. Mas por você não perceber, você vai indo. E claro, eu tive muita sorte e também não acredito, assim como coincidência, eu não acredito em sorte de maneira pobre da palavra, né? De uma aleatoriedade, de alguém que é provido por algo divino de ter. Mas eu tive a sorte de ter ambientes onde me permitiram errar, e errar feio, mas que não me expulsaram. Eu lembro que, por exemplo, assim que eu vou para a Universidade do Futebol, peço para o professor Medina, né? Professor Medina, me arruma um clube. Ele, beleza, vou te arrumar, mas não acho que não é o momento. Ainda bem. Porque se eu vou para algum clube grande, da maneira como eu estava no início, hoje eu não trabalharia com futebol com toda certeza. Eu tive que ir para a Ferroviária, que para mim é uma incubadora de treinadores, não só de jogadores, mas principalmente uma incubadora de treinadores, onde os treinadores que passam por lá, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, eles saem para o mercado e costumam ter um sucesso muito grande, não necessariamente na função de treinador, mas de profissional do futebol. E lá é uma incubadora que te permite errar, acertar, testar, errar, acertar, testar. Eu passei 5 anos nessa incubadora até poder sair e continuar meu processo de desenvolvimento fora. Mas se fosse em qualquer outro clube, eu não estaria no futebol hoje. Pelo próprio ambiente que teria me expulsado. Esse é um bom ponto, porque às vezes no futebol, às vezes não, né? 90% das vezes, você acaba tendo um ambiente que é sempre muito rápido a transição, né? É muito rápido a troca. Então, assim, não deu resultado, troca, não deu resultado, troca, não deu resultado, troca. E de fato faltam ambientes, e obviamente não é uma defesa de ambientes que dão errado sempre, mas ambientes que possam errar e você possa ir evoluindo, fazer uma curva de aprendizado de fato dentro do ambiente, onde você possa ter esse desenvolvimento. Só para eu pegar um gancho, um dos caras que você falou aí é o Roberto, certo? Sim. Avisa para ele responder também no meu WhatsApp, porque assim como o Caio, são dois que não me respondem, fica aí. Esse vai ser um pouquinho mais difícil. O Caio você pode até dar uma sacaneada. O Roberto eu acho bom assim, só avisa, pô, o Iago mandou, hein? Pô, só sucesso aí, até mais. Entendeu? Mas faz parte também, né? A gente já tá aqui, já pede ao vivo também, faz parte da vida. São duas pessoas aí que também gostaria muito de trocar uma ideia. O Caio já tá me enrolando faz 3 meses. Então, assim, tem dinheiro longo de enrolação. Entendeu? O Roberto um pouquinho mais, inclusive. Mas aí a gente vai tentando, né? A gente vai até apagar a fotinha do WhatsApp, até sumir, né? Que é o sinal que bloqueou. A gente vai mantendo essas resenhas. Mas se você conseguir falar com ele, pede então para ele me responder também, porque é difícil. Ok, fechou. Ok. A gente vai se ajudando, amigo. Isso é importante. A gente vai construindo, a gente vai voltando essa amizade, construindo essa ajuda coletiva aí. Nessa perspectiva, com tudo isso que você me contou, me conte, amigo, quais são os seus desafios futuros? O jogo de amanhã. O jogo de amanhã não tem jeito. Se tem uma coisa que eu aprendi de dentro de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa, ou eu era pelo menos uma pessoa extremamente ansiosa. E pelo futuro, pelo que vai acontecer, pelo que não vai acontecer. E 2 coisas eu percebi e me ajudaram muito, né? É que eu não posso controlar. E a partir do momento que eu percebi isso, as coisas são muito mais leves, né? Então, vou fazer o meu melhor hoje e amanhã, se tiver o amanhã, a gente continua fazendo e assim por diante. Então, assim, quais são os próximos desafios? Existem desafios e metas profissionais aqui dentro, existem desafios pessoais.
é continuar evoluindo, é continuar em movimento, né? Não posso parar, não quero parar, mas eu não sei o que vai ser. Eu sou uma pessoa que as decisões que eu tomei, 95% das vezes, até mais, 99% das vezes, foi por intuição, por sentimento. Nesses all-ins aí que eu brinquei, que eu dei, eu tô indo por quê? Porque eu sinto que é. E essa minha conexão, eu não sei explicar em palavras, mas é algo que para mim... Então, quais são os próximos desafios? Não sei. Mas é dentro deles poder fazer o melhor possível para continuar evoluindo. Eu acho que tem um ponto que, ao longo da nossa amizade, só teve, acho que, um momento que a tua intuição não foi 100% boa. Teve um momento só, eu lembro até hoje, quando eu fui treinador da ASE, de futebol. A gente estava ali no único jogo, né? Porque a gente foi eliminado no primeiro jogo para a FEF. A gente reuniu, a gente fez aquela roda, né? No comecinho de jogo. É bom você me contar essas coisas, que minha memória é horrível, eu não lembro de nada. Amigo, a gente estava como treinador, eu tinha feito aquele processo de unificação, né? Quase um processo centrão do Brasil, que é unificar os lados que se brigam. Né? Eu tinha feito ali um Temer da vida. Tentei dar uma unificada, não consegui 100%, né? Faz parte da vida. E aí a gente estava na roda, previamente, antes de começar o jogo. Você pediu a palavra. Eu falei, porra, cara titular 9. Porra, vai aí, meu amigo. Porra. Eu não faço ideia onde foi esse jogo, Campinas? Puta, amigo. Foi algum jogo universitário que a gente fez. Assim, mas também não era para passar. Eu entendi que a gente não ia passar naquele dia. Quando eu vi a gente chegando, assim, a gente foi de carro, eu, você e acho que o João. A gente foi de carro e o restante da equipe foi de ônibus bebendo. E a FEF chegou com 2 ônibus. Um que ia bebendo, que foi o primeiro que desceu, e o segundo, quando saiu todo mundo da equipe de futebol, com as mochilinhas de jogo já, tudo da Nike, bonitinho, com a chuteirinha separada. Eu falei, nossa, hoje vai ser difícil. Tomara que chova, né, gente? Acho que o importante é chover agora. Quanto foi esse jogo? 5-1. Quase deu. Faltou pouco. Aí eu lembro de você pedir a palavra. Aí você fez um discurso motivacional para a equipe. Não faço ideia que eu falei nesse dia. Eu lembro até hoje que eu fiquei traumatizado, faz parte, né? Faz parte, eu lembro. Você falou, poxa, eu sei que ninguém se gosta daqui. Mas vamos juntos, gente. Aí eu olhei, todo mundo tentando entender o ninguém se gosta da primeira parte da frase. Aí eu falei, isso mesmo, gente, vamos junto, pô. 5-1, voltamos. Cabisbaixo todo mundo. Eu falei, acho que mas isso não tem nada a ver com intuição. Isso tem a ver com um monte de mentira que a gente conta aí para tentar fazer com que as coisas dê certo. Nossa, cara, aquele dia eu falei, porra, é isso mesmo, meu capita. Camisa 10 e faixa, vai lá, a palavra é tua. Esse dia a minha intuição falhou. Esse dia a minha intuição a minha falhou. Mas eu acho que tem pontos aí que você falou, e são pontos que eu tô aprendendo só agora. Assim, sendo muito honesto com você, em termos de vida, dessa parte de não controlar tudo, e principalmente de lidar com uma certa ansiedade. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade, e você sabe disso, eu sempre tive muito planejamento a longo prazo, eu sempre tive muita meta a ser cumprida. E chegou um período da vida, principalmente há uns 2 anos atrás, eu não vou entrar em detalhes porque envolve mais pessoas no meio, mas em particular depois eu te conto, mas para o público fica foda. Mas de uns 2 anos para cá, de que as coisas perderam sentido. Assim, tinha muita meta, a meta não vai chegando. Você vai falando, pô, mas hora de trabalho não é. Dedicação não é. Tal coisa não é. Aí você vai perdendo o sentido e a ansiedade vai aumentando. Sim.
Então, assim, por exemplo, é gozado você ter falado isso, porque, por exemplo, hoje é dia 4/10, eu não sei quando que vai a entrevista pro ar, hoje é dia 4/10. Na segunda eu passei na psiquiatra pela primeira vez. Uhum. Então, e hoje tem 2 caixinhas de remédio aqui para eu começar a tomar para ansiedade. Justamente porque eu já faço tratamento há 15 anos, né, como psicólogo, né, então essas coisas já tem um pouquinho mais de tempo, mas justamente porque chegou um ponto que é isso que você falou, assim, a gente não controla as coisas e a gente quer controlar as coisas de fato, a gente quer fazer 15 mil planejamentos, a gente quer fazer 15 mil coisas, e eu nunca coloquei as coisas no degrau seguinte. E aí aquilo que você falou putz, eu gostava da ideia de ser jogador, mas não gostava do treinar. No meu caso, com o treinador, foi isso. Eu gostava da ideia do jogo, do dia do jogo, da preparação para o jogo, do entendimento do jogo. O dia a dia do treinamento, principalmente quando era o começo, que aí você começa pegando a parte mais analítica, né? A parte mais tradicional, depois você vai implementando aquilo que você acha melhor. Mas o começo você está ali de auxiliar, de preparador, de analista, enfim, você está pegando um cargo que não é o do alto comando ali, no dia a dia. Eu comecei do tipo assim, puta, não curto o dia. E aí começou a virar uma pressão fodida, do tipo, porra, bicho, como é que faz agora? Porque eu tenho essas metas, eu defini isso como única coisa da minha vida, e esse caminho no meio, como é que fica? E esse percurso até lá. Então, esses pontos que você falou, acho que são extremamente importantes. Eu sempre faço ressalva que eu nunca sei quem vai ouvir a gente, não faço a menor ideia de quem vai ouvir a gente, mas se atenham a isso, de fato, se atenham a isso. E aí, cada um vai ter um jeito de lidar com a vida, não tem muita fórmula mágica, né? Mas é um ponto importante nesse momento, esse autoentendimento, e principalmente no mundo onde te cobram tanto resultado, onde vão te cobrar tanto resultado, ter um cuidado muito grande mental, de fato. Porque acho que a gente nunca teve pelo menos eu não lembro, sei lá, de ter tido uma palestra dessas mais de início, de inauguração, que o cara não te perguntasse o que você quer da vida. Daqui a 10 anos, o que você quer fazer? Aí você fala, pô, quero isso. Aí o mundo vai mudando a cada segundo e você fala, porra, bicho, mas eu queria. Como é? Por que eu tô aqui? Eu queria aquilo outro. E aí você fica, pô, será que eu queria mesmo? Assim, eu queria aquilo ou eu queria aquilo idealizado? Eu queria estar no lugar do Mourinho ou do Neymar, por exemplo, como a gente falou na nossa conversa, ou eu estou idealizando o lugar dos caras e queria estar nesse ideal que eu criei. Então, são coisas que vão ficando, e eu acho importante para quem esteja nos ouvindo aí, o processo de reflexão também. Né? Quem puder refletir, obviamente, quem não quiser também, fique à vontade, o mundo dá essa liberdade. Mas é importante, principalmente quem estiver aí ou iniciando carreira, mais novo, é bom estar atento a isso. A gente acaba, você vivenciou isso, eu estou vivenciando mais agora, né? A questão de ter um tratamento mais contínuo, né? E isso é importante quanto antes perceber, antes trata, e as coisas vão caminhando melhor. Então, assim, não tenham medo dos tratamentos, assim, faz parte do processo só. Então, vai lá e contanto que faça bem a você, não tenha medo desse tratamento, faz parte. A gente agora está em outubro, acabamos de passar pelo Setembro Amarelo e com todas aquelas coisas, mas é um recado de saúde mental que eu acho que faz sentido, independente do período do ano, também colocado aqui. Meu amigo, para a gente caminhando para o final, nesse cenário construído que a gente fez agora ao longo da tua vida, a gente foi até o final ali da graduação e a gente começou a falar um pouco da Universidade do Futebol, né? E dessas pessoas. Uma questão que eu acho importante, eu acho que a gente compartilha um pouco dessa trajetória, né? Qual foi a importância
desses mentores que a gente teve em comum, principalmente, aí cada um depois teve um nas suas próprias trajetórias, como Alcides, Medina, a importância de ter caras que deram essa liberdade para a gente, anexada com conselhos, com orientações, e como que isso te impacta hoje no seu dia a dia? Total. Tem uma frase que minha memória me trai agora, eu não lembro, mas alguma coisa relacionada a sucesso e subir no ombro de gigantes, né? Que é isso, eu subi em ombros de gigantes que de certa maneira me alçaram a cada vez voos maiores, cada um no seu momento, cada um no seu tempo exato e necessário, e eu guardo um carinho por todos eles, desde de um professor lá naquele clube, lá atrás, que me cobrava de evoluir uma deficiência que eu tinha, e depois eu comecei a evoluir muito isso, e foi algo realmente muito marcante. Treinadores, depois os professores, e é legal que às vezes eu fico um bom tempo sem falar com eles, e depois volto, e é um carinho. Eu tive a oportunidade agora de, acho que 3 semanas atrás, um mês atrás, tá com o professor Medina, e sempre é um carinho gigantesco, porque para mim o fundamental em tudo na vida são pessoas, né? Então essas pessoas foram pessoas que me inspiraram de maneira profissional, mas mais que tudo de maneira pessoal, né? Então eu tenho um carinho e uma admiração muito grande por eles, e com certeza, se eu acredito que o fundamental são pessoas, eles foram fundamentais na minha vida, né? Amigo, eu estou aproveitando esse espaço aqui, vantagem de ser o dono do canal é meio Silvio Santos, né? A gente troca a programação e foda-se, né? É mais fácil, né? Eu comecei a entender o Silvio Santos quando ele colocava chaves, tipo assim, meia-noite, foda-se. É dele! Fala o que ele quiser, é legal. Queria aproveitar este momento, até para não te tomar muito tempo também, sei que as coisas estão corridas aí, você tirou um tempo para a gente trocar essa ideia. Primeiro, te agradecer pelo papo, pela conversa, mas principalmente ao longo dessas conversas que eu estou tendo com os amigos e revisitando os amigos, é sempre muito legal agradecer a amizade. Talvez vocês não tenham a noção, e obviamente eu nunca fui um cara de expressar sentimentos, né? Então fica mais difícil para a pessoa ter a noção quando você não expressa, né? Falta de processo de comunicação. Mas vocês foram pessoas extremamente importantes na minha vida. Assim, aquele grupo que morava naquele prédio com você, vocês provavelmente foram os primeiros caras a me acolher relacionado ao futebol. Foram os primeiros caras a, tipo assim, beleza, aquele cara é maluco, ok, estamos todos cientes disso. Vamos esconder as facas, ok, estamos todos cientes disso, mas ao mesmo tempo a gente vai acolher, abraçar, levar para as festas, encher a cara junto de vez em quando, faz parte da vida também. E principalmente vocês foram bons amigos, assim, ao longo desse período de graduação. Eu tive vários grupos ali que eu fui permeando, mas vocês ali principalmente tiveram um processo de acolher, foi muito legal, para um cara muito tímido, como eu sou, de fato. Eu sei que agora tendo um podcast fica foda eu falar um treco desse, mas foi um cara muito tímido. Foi muito importante a presença sua, do Lucas, do Ives, do João. Eu vou acabar esquecendo gente, porque eu sou velho, então perdoem, faz parte da vida. Mas principalmente vocês ali pelo processo de acolhimento. Então, assim, é muito legal poder voltar a trocar ideia com vocês. É muito legal poder voltar a rever os amigos, mesmo que à distância ainda, né? Online. Espero que em breve não online, né? Afinal de contas, assim, me propuseram no WhatsApp cerveja e eu, assim, até agora eu só estou no café e não chegou uma garrafa aqui em casa. Então, fica aí o desabafo aí também da população. Mas, principalmente, é bom rever os amigos, é bom trocar essa ideia, é bom ter esse espaço para agradecer publicamente vocês pela ajuda que vocês me deram à época e continuam me dando essas ajudas agora, inclusive com o bate-papo. É sempre bom trocar essa ideia e sempre bom te agradecer pela amizade, principalmente, e por tudo que envolve essa amizade ao longo desse tempo.
E, amigo, se você quiser deixar um recado final, depois eu faço o encerramento aqui pedindo like, aquelas papagaiadas de YouTube que a gente precisa fazer aqui também de vez em quando. Não, bom demais bater papo, conversar, a correria do dia a dia e a distância mesmo, né, acaba fazendo com que muitas vezes a gente passe um tempo sem conversar, mas eu que te agradeço o convite e tá mais que convidado a vir a Belo Horizonte, estamos no mesmo estado, então é muito mais fácil. Vem aí, o Caio te paga essa cerveja aí que ele tá te devendo, que ele te falou. E não é só ele não, tá? Só para avisar, tem 3 aí que eu conheço aí, pelo menos uma de cada, tá? Só para... É verdade, tirando da reta também. tá. Então tá mais se eu não sair bêbado dessas conversas, eu nem penso em isso, só para avisar, deixa claro aqui. Registrado isso oficialmente. Assistir as finais aí do Mineiro, com o Coimbra, assistir um jogo no Mineirão, tá mais que convidado. Meu amigo, eu te agradeço. A todos que estão nos ouvindo também, o meu profundo agradecimento. Espero que vocês tenham gostado. Iago, você esqueceu? Não esqueci, relaxa. Eu preciso do seu like, então a gente não vai esquecer, não. Então, assim, se você esteja aí do outro lado, por favor, deixa o like novamente. Agora está no final do papo, agora você pode ter avaliado o papo inteiro, então tá suave, você pode deixar seu like. Para além disso, comentário aqui embaixo, quero muito ouvir tua opinião e também, pessoal, vou pedir um favor para vocês. Obviamente, num começo de projeto, eu estou chamando as pessoas que eu conheço e que eu quero conversar, quero trocar uma ideia, como foi o caso do Rovares agora, mas também eu sei que tem pessoas que vocês têm curiosidade. Então, assim, deixa o comentário aqui embaixo com o nome de quem vocês tenham curiosidade. Não precisa ser da educação física, não precisa ter graduação, eu quero pessoas para trocar uma ideia. Se é uma pessoa legal para trocar uma ideia, suave. Então, assim, esse é o critério de entrada para a gente trocar uma ideia, é ser uma pessoa legal. Ponto. E aí, vocês coloquem o nome aqui embaixo, a gente vai entrar em contato e aí a gente faz o processo para marcar a conversa, enfim. Mas eu preciso que vocês deixem o nome também para que eu também conheça outras pessoas para além da minha bolha que eu já formei, que eu conheço aqui, tá bom? Fez isso, deixou a curtida, deixou o comentário, compartilha. Se possível, com o máximo de gente, vou te agradecer. Se quiser deixar compartilhar específico, manda o link para quem você acha que vai aproveitar o papo. É sempre muito bom, ao longo do processo, saber que esse papo vai servir para alguém, para uma pessoa que seja, para ela refletir sobre tudo que a gente conversou. Por fim, inscrição e também ative o sininho para a gente manter o processo de comunicação. Redes sociais também aqui embaixo, tudo na descrição. Combinado? Meu amigo, novamente, meu agradecimento pelo papo. Muito bom poder rever a sua pessoa. Muito bom poder ganhar essas promessas todas de final que eu vou cobrar todas. Sempre muito bom. A gente utiliza a educação das pessoas para ganhar benefícios. É sempre muito legal, tá? E saiba que, assim como já falei, Pirulito, e vou fazer outras edições. Quero fazer edições especiais com 2 pessoas, não só esse bate-papo 1 a 1 que a gente está fazendo, mas quero colocar fogo no parquinho, como diria Thiago Leifert, né? Não é bom momento para citar o Thiago Leifert, mas socialmente colocar um fogo no parquinho, entendeu? Então, chamar vocês para resenhas do grupo, de maneira geral, então você será chamado mais vezes. E, obviamente, assim como acontece com o Roberto e com o Caio, enquanto a foto não sumir do WhatsApp, enquanto você não me bloquear, estarei mandando mensagem e enchendo o saco, porque essa é a minha função social. Então, basicamente, é assim que a gente vai lidar, porque a educação faz parte, né? Vocês deram brecha na educação, a gente vai indo, tá? Então, meu amigo, novamente, meu agradecimento pelo papo, pela amizade. A todos, novamente, meu agradecimento pela presença. Um grande abraço a todos e valeu!